Para que a agricultura ocorra, é necessário que anteriormente seja feito o desmatamento daquela área onde vai ser plantado. Mas isso não significa o desaparecimento por completo daquela vegetação. É necessário que as propriedades rurais garantam um percentual mínimo de preservação daquela vegetação, seja nativa ou de reflorestamento. Mas para garantir que isso aconteça, existe o Cadastro Ambiental Rural. E a gente vai entender mais sobre esse assunto agora com Alencar Garlet, que é analista ambiental do Serviço Florestal Brasileiro. O Cadastro Ambiental Rural ele é um registro eletrônico, público, gratuito e obrigatório para todas as propriedades e posses rurais do país. É um registro onde contém todas as informações documentais e ambientais da propriedade. Então, no cadastro ambiental, o agricultor vai declarar a sua área da sua propriedade e vai informar as áreas de reserva legal, as áreas de APP, as áreas de uso consolidado do imóvel. Esse aí é o primeiro passo para a propriedade conseguir a regularização ambiental dela. Porque pelo novo Código Florestal, existe uma série de exigências ambientais que são impostas aos imóveis rurais. Por exemplo, aqui no Nordeste, nas áreas de Caatinga, toda propriedade, independente do tamanho, ela tem que ter 20% de remanescente de vegetação nativa para compor a reserva legal. A maneira de verificação do órgão ambiental comprovar que a propriedade está adequada é através do cadastro ambiental. Quando o agricultor vai declarar a sua área da propriedade, vai informar os remanescentes de vegetação nativa e essa informação ela vai ser analisada pelo órgão ambiental. No Rio Grande do Norte, essa análise vai ser feita pelo IDEMA. Então, com essa análise, o IDEMA vai ver se a propriedade está regular ou não. A propriedade que estiver com passivo ambiental, ela vai ter a oportunidade de aderir ao Programa de Regularização Ambiental, que é o PRA. Quando o agricultor que ele desmatou, além do que é permitido pela lei, ele vai ter uma oportunidade de recompor essa vegetação sem ser multado, sem ser punido por esse desmate que ele efetuou. Então ele vai, através de um programa de recuperação ambiental, ele assina um termo de compromisso e ele poderá ter um prazo de até 20 anos para recompor essa vegetação, esse déficit de vegetação da propriedade dele. Que na prática, quem vai auxiliar o agricultor a fazer esse cadastro são os profissionais das ciências rurais. A legislação ela estabelece que a obrigação de fazer o cadastro é do agricultor. Mas como muitas vezes o agricultor não tem um domínio dos sistemas de informática, o acesso à internet, ele sempre vai recorrer ao técnico lá da Emater, do sindicato, que é um agrônomo, é um engenheiro florestal, um zootecnista, que vai fazer esse cadastro para ele. Então a gente vindo aqui conversando com o estudante, a gente já vai apresentando para o estudante uma das atividades que ele provavelmente vai executar no futuro, para ele já ir se familiarizando com esse tema. Porque embora o prazo de cadastro encerre-se em 31 de dezembro desse ano, mas a exigência ela é permanente. Então todas as propriedades vão ter que estar nesse cadastro. E após a inscrição, essas propriedades poderão ter que passar por retificação, passar por atualização e nas fases de recuperação ambiental, aquelas propriedades que têm passivos, elas vão ser monitoradas. Então o IDEMA vai firmar um termo de compromisso com o agricultor e o agricultor vai ter que recuperar essa área. E isso vai existir um acompanhamento. Então todo esse trabalho, tanto feito pelo IDEMA como pela parte do agricultor, demanda do profissional das ciências agrárias que vai estar envolvido para fazer essa atualização e para prestar essa informação dentro do sistema. Uma alternativa bastante simples e útil para alimentar os animais, especialmente no período de escassez das chuvas, é o feno, um alimento produzido a partir da conservação da forragem desidratada. Vamos ver mais detalhes? Uma forma de conservação de uma forragem através da desidratação. Assim pode ser descrito o feno, uma alternativa simples e útil para alimentar os animais, principalmente no período de escassez de chuvas. É uma forma que você tem de armazenar o capim. Ele não perde nutrientes nenhum. Então, se um capim bom mantém um animal vivo e engorda, um feno bom, ele mantém um animal vivo e engorda. Infelizmente, no Nordeste, o nosso produtor, eles programam a criação de animais, o número de animais de uma fazenda, de acordo com o que a fazenda produz no período das chuvas. E normalmente, quando chega no período das secas, falta comida. E nesse período é onde se vende mais feno. Esta fazenda no Vale do Açu, interior do Rio Grande do Norte,
produz cerca de 20 toneladas por hectare de feno por mês. Existe feno de primeira, que é o capim cortado no período certo, com teor de nutrientes bons, e existe o capim passado, o feno de segunda que a gente chama, é quando você perde o ponto de colheita, ele tem um teor de fibra maior, cai os nutrientes, proteína e digestibilidade dele, compromete a digestibilidade dele, então existe feno de primeira, feno de segunda. E também existem os fenos de leguminosas, que você pode fazer de cunhã, de alfafa, de outras leguminosas, ou outros tipos de capins. A plantação desta área aconteceu há 17 anos e para se manter e produzir um feno de qualidade são necessários alguns cuidados, principalmente com o solo. Para auxiliar neste trabalho, as garças embelezam a paisagem em busca de alimento e trabalham de forma natural, denunciando possíveis pragas. O maior cuidado é com o solo, né? Então você tem que evitar a invasão de pragas, de ervas daninhas e adubar seu solo, porque a produção de feno há uma extração muito grande, há uma exportação muito grande de nutrientes. Para o capim crescer e produzir, ele extrai nutrientes do solo. Se você não repuser esses nutrientes, vai haver uma exaustão do solo, de nutrientes no solo, e consequentemente vai acabar com o seu estande de capim. O período ideal é quando não está chovendo, porque a gente consegue controlar tudo. Desde a hora de corte, a hora de espalhamento, a hora de enleilamento e a hora de enfardamento. A chuva, no caso, para a produção de feno, ela atrapalha no dia de produção. Se o chão estiver úmido ou a umidade relativa do ar estiver alta, atrapalha a produção, prolonga o tempo dele de exposição ao sol e aumenta o risco de perdas. A espécie escolhida para esta produção é a Tifton 85, um tipo de grama desenvolvido nos Estados Unidos e que se adaptou à região seca do semiárido. A relação haste-folha dele, quanto mais rápido você conseguir que o capim chegue no ponto de feno, melhor a qualidade dele. Mais perto do capim original, da matéria original, você está. Então o Tifton é um capim que a relação haste e folha dele é bem parecida. O talo é fino e ele seca rápido. Você pode fazer feno de um cameron, mas o cameron ou de um mombaça, de um colonião. O problema é que o talo dele é grosso. Quando o talo seca, a folha já passou do ponto, ela fica quebradiça e cai toda. E o nutriente melhor está na folha. Se a gente for falar que o mais utilizado para a gente, o feno de Tifton, ele está girando aí em torno de 11 a 13,5% de proteína, se a gente cortar ele no ponto certo. E a gente, se deixar isso a nível de campo, a curva de crescimento da planta passa e aí essa proteína começa a cair a qualidade e com o aumento da fibra, a digestibilidade dessa proteína também cai. Então eu perco esse tempo fazendo com que, em vez de eu dar um nobre, um alimento bom, eu dei um alimento ruim. Então por isso que é feita a fenação. Então em termos de valores nutricionais é fantástico a gente trabalhar com fenação. Ajuda demais na hora que a gente vai formular uma dieta, seja para que espécie for, seja para que animal for, ajuda muito. A produção de feno é composta por 4 etapas. No início nós adubamos, irrigamos, depois de entre 30 e 35 dias a gente passa uma máquina que corta, depois uma máquina que espalha para ele secar uniformemente, depois vem uma máquina que enleira e depois vem a máquina que enfarda e a gente coleta o feno e armazena no galpão. Esta é a última etapa no processo de produção do feno e é justamente aqui neste local que os principais cuidados precisam ser tomados. O maior cuidado que você tem que ter é um local que tem que ser arejado, protegido, longe de parede. Para quê? Para a gente teve que ter no campo o cuidado de desidratar bem, para que a gente não tenha problema de mofo, bolores, alguma coisa, e venha contaminar todo o feno, e principalmente na hora da armazenagem, local arejado, longe de paredes, em cima de estrados, para a gente evitar também algum problema de esquentar aquele produto e vir a tocar fogo. Uma vez feito o feno, o ideal é que a gente também proteja de intempéries de clima, de chuva e tal, para justamente não ocorrer a parte de mofar, de ter bolor ali. O equino, por ser monográfico e tal, a gente tem muito problema recorrente de algum tipo de cólica
ou intoxicação que esse animal é mais sensível por natureza, possa ter tido através de um consumo de um feno que não estava com uma qualidade boa, só pela questão do armazenamento. Então, pode sim levar desde uma simples diarreia até a morte, no caso de equinos principalmente. O feno é indicado para bovinos, equinos, caprinos, ovinos e bubalinos. Esta alimentação é rica em nutrientes e pode chegar a suprir as necessidades do animal dependendo da espécie. Por exemplo, equinos, se não tiverem em trabalho, se não tiverem sendo utilizados, por exemplo, para uma prova de tambor, uma vaquejada, cavalgadas, ele pode sim ser utilizado como única alimentação, né? A base desses animais, por serem herbívoros, é o volumoso, propriamente dito. No caso de ruminantes, de uma maneira geral, além da categoria animal, também vai depender da questão fisiológica. Como é que, se for uma vaca, por exemplo, se essa vaca está prenha, se essa vaca está dando leite, né, se está produzindo. E dependendo da idade, como base, ela pode sim ser utilizada e supre tranquilamente a exigência nutricional que esse animal venha a ter. Quando o produtor for comprar, procurar se é de uma empresa idônea, se ela segue, digamos assim, tratos culturais corretos, que tem um know-how de produzir esse tipo de alimento, que vai ter uma segurança alimentar muito grande para o produtor e para os animais. O programa Tela Rural de hoje vai ficando por aqui, mas você já sabe que pode rever as nossas matérias pelo facebook.com/Tela Rural. Também curtir, compartilhar e deixar lá o seu comentário. Tchau e até a próxima semana.